Nós vamos falar hoje de uma grande ferramenta para definição de meta. Nós vamos falar da ferramenta SMART. Como definir a meta com eficiência e eficácia? Peter Drucker introduziu o conceito de SMART em seu livro A Administração por Objetivo, publicado pela primeira vez em 1954. Embora ele tenha popularizado o conceito, não se atribuiu a autoria exclusiva a ele. O acrônimo SMART representa Specific, Mensurable, Alcançável, Relevant e Time Bound. Essa ferramenta é frequentemente usada para definir metas e objetivos de forma clara e eficaz. Então nós temos aí a ferramenta SMART. Vamos nos aprofundar um pouco mais sobre as características e conceitos dessa ferramenta. Então nós temos aqui o conceito. A ferramenta SMART é um acrônimo que ajuda na definição de metas de maneira mais clara e eficaz. Cada letra representa um aspecto-chave a considerar ao estabelecer objetivos. Então nós temos aqui, como ela é uma ferramenta que foi criada em inglês, então nós temos aqui o primeiro S do SMART é em inglês Specific. Se a gente for traduzir para português, significa que a meta ela tem que ser específica. A meta deve ser clara e precisa, evitando ambiguidades. Quanto mais específico for a meta, mais fácil será direcionar os esforços. Quero lembrar você que lá na frente nós vamos ter um exemplo prático de utilização da meta SMART. O M de mensurable é mensurável. Toda meta ela deve ser quantificável de alguma forma para que seja possível acompanhar o progresso e determinar quando ela foi alcançada. O alcançável, a meta ela deve ser alcançável. A meta deve ser desafiadora, mas ainda dentro das possibilidades e recursos disponíveis. Deve ser uma meta realista. O R de relevant, que é traduzido em português como relevante, a meta deve fazer sentido dentro do contexto maior. Ela deve estar alinhada com os objetivos pessoais, organizacionais ou do projeto. Ou seja, ela tem que ter relevância para o projeto. Time bound, que é toda meta ela tem que ser temporal. A meta deve ter um prazo definido para ser alcançada. Isso ajuda a criar um senso de urgência e a evitar procrastinação. Usar a ferramenta SMART ajuda a criar metas mais concretas e tangíveis, o que por sua vez aumenta as chances de sucesso na sua consecução. Se uma meta atende a esses critérios, é mais provável que seja clara, mensurável, alcançável, relevante e definida dentro de um prazo. Isso é fundamental tanto para objetivos pessoais quanto para metas em contexto de negócio e projetos. Então nós temos aqui que a meta ela tem que ser específica, mensurável, atingível, relevante e temporal. Então ao definir uma meta, você deve colocar todas essas questões dentro de um checklist. Então você vai ter que definir e responder algumas perguntas que nós vamos fazer lá na frente, como exemplo prático de uso dessa ferramenta. Então nós temos aqui o S, que é específico, né? O resultado a ser alcançado precisa ser direto. Todos os envolvidos têm que ter bem claro o entendimento sobre o que se trata. Por exemplo, se eu falar, eu quero aumentar as vendas, essa fala é subjetiva. Então essa meta ela não é específica. Agora, você pode falar, eu quero aumentar as vendas em 10%. Você está sendo específico. Vamos lá, no M de mensurável. Acompanhar o seu processo e identificar se ele foi realmente alcançado. Então, a meta, quando ela é mensurável, você consegue acompanhar, você consegue identificar, você consegue medir se aquele resultado esperado está sendo acompanhado, está acontecendo. O A, que é atingível, a meta precisa ser realista, bem possível e viável de ser alcançada. Considere a sua estrutura, equipe e poder de investimento. Então, para você dizer se a sua meta é atingível ou não, você precisa analisar se você tem estrutura para conseguir os 10% de aumento nas vendas. Você tem que considerar se você tem uma equipe disposta a fazer valer esses 10%. Você tem que saber se você tem capital investido para que você consiga cumprir aquela meta.
O realista, a meta definida é realmente importante e relevante para ser trabalhada. Então nós estamos falando aqui sobre a relevância da meta. Você vai perguntar, essa meta é realmente importante? Ela é realmente relevante para ser trabalhada na minha empresa? E o T de time base, que é temporal. Entenda em quanto tempo a meta precisa ser alcançada. Avalie se o prazo é condizente e possível de ser cumprido. Então você vai ter que estabelecer um prazo para que essa meta seja cumprida. Não adianta você querer aumentar as vendas amanhã em 10%. Você precisa estabelecer um prazo de acordo com sua estrutura de negócio. Bom, vamos agora partir para o nosso exemplo prático. Nós estamos aqui, vamos responder um checklist sobre a especificidade da meta. Então nós falamos que toda meta ela tem que ser específica. Primeira pergunta, o que será conquistado com essa meta? Resposta, aumento do faturamento da empresa em 10% para investir na compra de novos equipamentos que aumentarão a capacidade de produção da empresa em 20%. Então isso é a especificidade da meta. Você está dizendo que você quer aumentar o faturamento da empresa em 10% com o aumento das vendas. Quem serão os responsáveis por ela? O departamento de vendas. Terceira pergunta, onde ela será realizada? Nas lojas físicas e online. Quarta pergunta do checklist, como será conquistada? Cada gerente de cada loja física e online serão bonificados caso a meta seja alcançada. Quinta pergunta, por que ela é tão importante? Porque incrementará o caixa financeiro da empresa para investir em novos equipamentos e com isso aumenta a capacidade produtiva da empresa. Então veja, nós estamos falando da especificidade da meta. Então toda meta ela tem que ser específica. Você vai ter que responder o que será conquistado com o aumento das vendas que você estabeleceu lá de um aumento de 10%. Depois de específico, toda meta ela pode ser mensurável. O que significa mensurável? Você tem a capacidade de medir. Então a primeira pergunta, qual o resultado esperado com essa meta? Aí a resposta, aumento do faturamento da empresa em 10%. Em quanto tempo esse resultado deve ser alcançado? Resposta, em 3 meses. Como esse resultado pode ser mensurado? Avaliando os resultados de vendas semanalmente. Então veja, como é que você consegue mensurar o aumento dessas vendas? Você vai ter uma planilha onde você vai saber quanto que vendeu, quantos por cento você conseguiu naquela semana. E assim você consegue mensurar a sua meta, se ela está chegando lá no seu objetivo ou se não está chegando. O próximo é o A, que é atingível. Então a meta ela tem que ser atingível. A empresa tem capacidade para atingir tal meta? Resposta, considerando a capacidade de produtividade da empresa e motivando de uma boa maneira a equipe, sim, é viável atingir 10% do aumento de vendas. Veja, nós estamos falando sobre o A de atingível. Nós estamos aqui discutindo se essa meta é atingível ou não. Financeiramente é viável? Sim, a empresa não precisará aumentar significativamente seus investimentos para aumentar 10% de vendas. Em termos de histórico da empresa, é possível atingir essa meta? Sim. A empresa tem um histórico de crescimento nas vendas e com isso a projeção de aumentar as vendas em 10% é totalmente atingível. Ou seja, o critério da atingibilidade, você vai saber se a sua empresa já se aproximou dessa meta, se a sua empresa tem estrutura para atingir. Não adianta você estabelecer uma meta que a sua empresa não tem condições de atingir. Não adianta você criar uma meta se a sua empresa não tem estrutura, não tem capital, não tem tecnologia e não tem pessoal para atingir essa meta. Então, você respondendo essas perguntas do checklist, você consegue criar uma meta eficiente e eficaz. O outro aqui é a relevância da meta, né? Então, o que nós vamos discutir aqui? Se essa meta realmente é relevante para o teu negócio. Se a meta não for relevante, não faz sentido você criar uma meta se essa meta não vai trazer nenhum tipo de relevância para o seu negócio. Como a empresa será impactada por esta meta? Ou seja, qual o grau de importância que essa meta vai trazer para a empresa? Com o aumento de 10% de vendas, a empresa vai investir em equipamentos que aumentarão em 20% a capacidade produtiva. Então veja,
que aumentando em 10%, essa empresa ela vai conseguir, com esses 10% de aumento nas vendas, né, ela vai conseguir aumentar a sua capacidade produtiva em 20%. Então veja que há uma relevância direta. A meta é vista como relevante por todos os envolvidos. Os gestores de todos os departamentos apresentarão a meta para todos os envolvidos para que fique bem claro que aumentando a capacidade de produção é essencial para o crescimento da empresa. Então todas as pessoas envolvidas no processo, eles vão ter que sentir que essa meta é relevante para o negócio, que essa meta ela vai trazer crescimento para a empresa e, consequentemente, crescimento para os seus empregados. O momento é oportuno para ir em busca dessa meta? Sim, o mercado está em crescimento e a empresa está cada vez mais sólida para poder crescer. Então veja, temos que analisar se o momento é oportuno para você buscar essa meta. Será que as oportunidades que o mercado está apresentando vai ser importante naquele momento? Será que uma crise que o mercado está enfrentando é importante naquele momento você empregar os seus esforços para atingir aquela meta? Então são perguntas que você tem que perguntar. O outro critério é o estabelecimento da temporalidade da meta. Então você precisa estabelecer qual dia que essa meta vai ser atingida, né? Pergunta: tem um cronograma bem definido e planejado? Sim, o cronograma foi feito com todas as datas apontadas e com cada responsável por cada tarefa. Todos os envolvidos foram consultados sobre o prazo deste cronograma? Sim, o cronograma foi feito de maneira conjunta entre todos os envolvidos. Qual a data final para a meta ser alcançada? Daqui a 3 meses. Então veja, se a meta não for temporal, se você não estabelecer um tempo para o atingimento dessa meta, essa meta vai ser eterna. Ela não vai ter um prazo definido para o atingimento dessa meta. Bom, então nós terminamos aqui, né? Nós vimos aqui, segundo o estudo do Peter Drucker, que toda meta ela precisa ser específica, que é a capacidade de você especificar, definir aquela meta. Ela precisa ser mensurável, que é a capacidade que você tem de medir dia após dia o atingimento daquela meta. Ela precisa ser atingível, ou seja, você precisa saber se você tem capacidade de estrutura financeira, estrutura de pessoal para atingir aquela meta. Se você não tem estrutura, se você não tem pessoal, dificilmente você vai atingir aquela meta. Você vai também saber se essa meta é relevante, ou seja, ela vai trazer algum retorno relevante para o teu negócio. E também nós temos aqui a temporalidade da meta, ou seja, você precisa estabelecer um prazo para que essa meta seja atingida. Muito obrigado, curta, comente, compartilhe e até a próxima.